A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no áudio 3, do nosso estudo, o que devo fazer para ser salvo, Essa pergunta foi feita ao apóstolo Paulo e ele respondeu, aonde a gente já leu, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30 e 31. Na verdade, meus irmãos, eu estou trazendo um estudo mais amplo do que aquela palavra, Aquela palavra, ela foi curta e ele disse o que devia fazer. Então, eu estou trazendo aqui um estudo mais amplo, O que você deve fazer para ser salvo. E ontem a gente falou de João 3,16, do grande sacrifício, que Deus teve de dar o seu Filho para nós, para morrer por nós, não foi verdade? Então, meus irmãos, abre sua Bíblia comigo em João. Olha só. 1 ao 5. João capítulo 1. Do 1 ao 5. Presta atenção no que está escrito. Espera aí que o volume acho que estava um pouco alto. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Deixa eu afastar porque algumas pessoas disseram que estava um pouco alto, Mas na verdade está no mais baixo possível. Se eu abaixar mais um pouquinho, ele sai. Olha só. João capítulo 1, do verso 1 ao 5. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Então, claramente entendemos aqui que ele é o verbo. Não fecha a sua Bíblia e abre em Filipenses. Vamos lá? Você vai lá para Efésios, depois de Efésios, você vai encontrar Filipenses 2, do 5 ao 8. Cansei de pregar essas mensagens, mas eu vou, porque vai fazer parte aqui, tá? Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que eu falei para você não fechar a sua Bíblia? Presta bem atenção, deixa eu procurar um marca-página do Cafezinho com Jesus. Você já tem o seu? Tem não? Olha só. Em João 3,16, Deus amou o mundo que ele deu o Filho dele unigênito. O que acontece? Aí no capítulo 1 de João, do 1 ao 5, vai dizer quem é ele, o que ele tem, tá entendendo? E o que as trevas não aceitaram dele, porque ele era a luz. Quando a luz chega, ela faz aparecer tudo que estava oculto. Se você apagar a luz, tudo está escondido, tudo está oculto, você não vê nada, mas estão ali. Agora, quando você acende a luz, elas se dispersam. Vamos pegar o pecado como uma barata. Imagina que o pecado é como uma barata. Quando você apaga a luz, você só escuta os barulhos dela. Mas ela está lá. Está escuro, mas ela está lá. Mas quando você acende a luz, ela corre. Assim é o pecado. Então o que devemos fazer? O que devemos entender com isso? Que Deus enviando o seu Filho, ele era o único que poderia nos dar a salvação. Ele era o único que podia nos dar, meus irmãos, o perdão e nos ensinar a fazer o que era correto, tá entendendo? Hoje nós vemos muitas pessoas que dizem que, muitos deuses que dizem dar salvação, mas que salvação é essa que eles dão? Tá entendendo? Eles não têm salvação para dar, quem tem salvação para dar é Jesus. Uma certa vez Jesus estava pregando muito duro, muito pesado. E aí aconteceu que as pessoas começaram a ouvir ele falar daquela maneira e começaram a ir embora. E aí Pedro ficou assustado e disse, mas Senhor, o pessoal está indo embora. E aí Jesus falou, queres ir também, Pedro? Aí Pedro falou, mas para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Significa então que todos os deuses que você já ouviu falar, todas as religiões estranhas que você já ouviu falar, nenhuma delas pregam vida eterna.
Nenhuma delas pode dar vida eterna. Somente o Senhor Jesus pode nos dar vida eterna, porque Ele é tudo isso daqui. Compreenderam? Aí quando a gente leu aqui Filipenses, a gente entendeu então que Ele veio do céu, Ele esvaziou-se de si para nascer aqui como um homem, não como um Deus. Ainda que Ele tinha alguns poderes, Ele não nasceu aqui totalmente como um Deus. Porque que Deus aceitaria uma criatura bater no rosto dele, como eu falei ontem? Então, meus irmãos, vocês entenderam isso, não entenderam? O que você deve fazer para ser salvo? É o que nós vamos aprender. Viram aí, né? Ele estava lá no céu. Mas nós mesmos, meus irmãos, não entendemos isso. Temos que compreender isso. Alguém tem que pregar isso para nós, né? Mas vamos lá. Vamos aprender os versículos que vão nos ensinar sobre o que devo fazer para ser salvo. Tá vindo uma grande tempestade aí, ó. Tá vindo um grande problema. O mundo está cada vez mais se destruindo, se acabando. As pessoas estão apavoradas. Você sabe o que eu vi, meus irmãos? Eu vou falar porque não vou deixar passar não. Sabe o que eu vi esses dias que eu não sabia? Se você sabia, tudo bem, mas eu não sabia. Houve, meus irmãos, um acidente aqui no Brasil numa boate, num salão de baile. E pegou fogo e morreu algumas pessoas lá dentro. 9 anos depois, meus irmãos, o juiz foi julgar essa causa. E os advogados trouxeram depoimentos dos que já morreram. Como assim, pastor? É isso mesmo. Eles pegaram e foram em um centro espírita. E aí as pessoas que morreram lá, encarnaram, desceram ali no corpo de uma pessoa, a pessoa escreveu o que eles estavam falando. E o que eles falaram? Que ninguém teve culpa. Que não precisasse procurar culpado. Olha que coisa estranha. Então, meus irmãos, eu não sabia disso, que agora tem juízes que estão aceitando a palavra de quem já morreu, sendo que a Bíblia condena e diz que isso não existe. A Bíblia diz que não tem como, quem está lá, e quem está aqui, está aqui. Não tem como eu me comunicar com quem está lá e nem quem está lá se comunicar com quem está aqui. Mas olha o que está acontecendo. Pasmem, eu fiquei bobo. Pasmem. O espírito de quem já morreu desceu no corpo de uma pessoa e essa pessoa começou a escrever. Não precisa procurar culpados. Pode arquivar o caso, deixa isso para lá, a gente perdoa e tal. E o juiz, se eu não me engano, ele não aceitou não, mas em outros casos aí estão aceitando. Eu vi lá também um vídeo de um caso de um homem que ele parece que ele ia matar a mulher e o espírito do homem disse para deixar ela em paz, que foi de legítima defesa. Sabe, irmãos, não dá para acreditar que os humanos estão caindo nesse sentido. E você ainda quer ficar aqui? Você ainda acha que aqui tá bom? Repara que estamos entrando em um grande colapso. Então o que você deve fazer? Você deve muito bem olhar para tudo isso e imaginar o quanto você tem de oportunidade para se salvar. Mas aí o que acontece? A gente rejeita. A salvação é como um trem que está te esperando. Esperando não, você tem horário marcado para essa salvação. Só que se você demorar demais para acordar, quando você desesperadamente chegar na estação e o trem já tiver partido, qual é o sentimento que dá? Ah, se eu tivesse acordado antes. Ah, se eu tivesse chegado antes. Então não deixe para amanhã. Chegue hoje. Porque a oportunidade estão sendo dadas. Eu ia falar aqui dos versículos, mas eu vou deixar para amanhã já começar falando deles, né? Meus irmãos, o mundo está entrando em um colapso enorme. Vocês estão vendo o Facebook e ele colocou um sinalzinho lá escrito Meta. Vocês já pesquisaram o que é aquilo?
Existe uma jovem brasileira que mora em Londres, se eu não me engano. O nome dela é Débora G. Barbosa. Eu sigo ela, eu escuto ela, porque ela sempre fala muitas coisas boas. E ela tem um vídeo lá no canal dela que ela está dizendo sobre isso. Que estão começando a fazer, meus irmãos, coisas virtuais. Muitas pessoas vão trabalhar para viver no mundo virtual. Imagina um mundo que você pode voar, você pode entrar debaixo d'água e não morrer. Eles estão criando coisas. Pesquisa sobre isso. Só não bitola, tá? Fica com o pé firme, mas pesquisa sobre isso. Infelizmente, eu não sou de trazer essas coisas aqui não, mas tá se agravando demais e eu tenho que cuidar das minhas ovelhas, tá? Então toma cuidado. Toma muito cuidado. A Débora G. Barbosa, ela é do nosso lado. Ela trabalha a favor de cristãos. E ela ensina, ela explica, ela entrega os erros deles, né? Então, toma cuidado. E se firma na rocha. Porque o negócio tá complicado. Amém? Bom, vamos lá para a nossa lição de casa. Salmo 126, verso 3. Salmo 126, verso 3. Deixa eu ver se eu tenho aniversariante, ó. O Silvério do Rio de Janeiro está fazendo aniversário hoje. Silvério, feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida, meu amigo. Hoje também é aniversário da Ágata. É uma criança que pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Ágata de Souza Augustos, né? Feliz aniversário, jovenzinha. Que Deus te abençoe grandemente. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que mandar um abraços aqui, meus irmãos. Olha só, eu quero mandar um abraço para a Sofia e o Júlio César, tá? E também quero mandar um abraço aqui para a Janaína, lá de Cajamar, tá bom? Esse abraço vai para essa família, que o Espírito Santo possa ser com cada um deles, tá bom? Deus abençoe também o bebezinho da Janaína. Glórias a Deus por isso. Um abraço para a irmã Maria Raimunda, lá do Pará. Irmã Maria Raimunda, um grande abraço, obrigado por ser ouvinte, viu? Jesus te ama e eu também. Um abraço a todos os grupos do Cafezinho com Jesus da irmã Anaide, ou Anaide, né? Anaide Conceição, lá de Luziana, Posto IP, lá de Goiás. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e um grande abraço a todos do grupo, tá bom? Quero também mandar um abraço aqui para um casal maravilhoso que eu amo muito, o Neto e a Neide, e também os seus filhos gêmeos, a Ana Leia e o Daniel. Um grande abraço do pastor Alex a vocês, né? Quero também mandar um abraço para a mãe da Neide, a dona Maria de Lourdes, né? Dona Maria, um grande abraço do pastor Alex para a senhora. E um abraço também para mais uma ouvinte que gosta muito do cafezinho, a pastora Gitana, né? Eu creio que seja assim, ou Gitana. Vou falar os dois, né? Gitana ou Gitana. Ela é pastora, ela é lá de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia, né? E a Dona Maria é lá de Rui Barbosa, Bahia. Então, um grande abraço a vocês, tá bom? Eu apanho de pronunciar alguns nomes e aí o que acontece? Eu tenho um professor, como eu já disse para vocês, que sempre vem me corrigir aqui. Joanclis. E logo mais ele aparece aí. Pastor, o senhor errou de novo. Não é assim não. Mas eu sou muito humilde de aprender. Tem que aprender com quem sabe, não é verdade? Então, tem nomes que eu não sei mesmo. Não sei. Então tá aí os abraços do pastor Alex a todos vocês aí, meus irmãos. E se de repente você parar de receber o cafezinho com Jesus, apaga meu contato e adiciona de novo, né? Meus irmãos, me ajude aí para que eu possa comprar os panetones, tá bom? Meu Pix é 11971093166, tá? E meu aniversário é dia 14 de janeiro. Vou orar para que Deus te prepare uma cesta básica para você doar a alguém. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.